muita novidade em relação à flexibilização, em relação à educação. Então, uma coisa de cada vez, a gente começa falando da flexibilização, mas quem vai trazer as novidades aqui para o estado e para a capital é ela, Mayra de Jaimo. Ei, Mayra, boa noite para você. Boa noite, Isabel, Yuri. Boa noite a todos os ouvintes. Pois é, então hoje, Franca e Ribeirão Preto avançaram de fase no plano de retomada econômica. Eram as únicas duas regiões que ainda estavam na fase amarela. Portanto, agora todo o estado de São Paulo, a partir de segunda-feira, na fase 3 amarela do plano de flexibilização, que é onde podem reabrir bares, restaurantes, salões de beleza, academias. E teve uma mudança importante a partir de agora. O plano São Paulo vai ser atualizado mensalmente, não quinzenalmente, como era antes. Então, a próxima atualização vai ser no dia 9 de outubro. Isso significa, lembra aquela previsão do prefeito Bruno Covas que a gente poderia avançar para a fase verde entre o final de setembro e o início de outubro? Sim. Isso só vai acontecer ali no dia 9 de outubro, se a gente conseguir chegar nos indicadores da fase verde, e se não conseguir, vai ser só depois de um mês. Muito tempo, né? Pois é, então deu uma mudada ali, nessa questão. Agora, nesse meio tempo, se determinada região apresentar uma piora, ela pode ser reclassificada sem que se tenha esse anúncio com coletiva e tudo mais? Então, para avançar é um mês, mas para regredir, só se tiver uma piora muito grande, e aí vai direto para a fase vermelha. A fase 2, laranja, praticamente deixa de existir, até como diz aí, a gente tem até o áudio do governador João Dória explicando essa questão. Havendo piora significativa nos indicadores, manteremos a regra de rebaixamento imediato para a fase vermelha em qualquer região do estado. Também, pela mesma razão de segurança. Não haverá retorno, portanto, para a fase laranja, o que aumenta a responsabilidade de prefeitos, prefeitas, secretários municipais de saúde e da própria população. Então pode sim regredir de fase, mas se tiver uma piora muito acentuada, aí vai para vermelha. E o estado teve redução de novo nos indicadores da epidemia em relação à semana passada. Queda de 31% no número de casos, 10% nas internações e 19% nos óbitos. Estamos aí naquela fase de desaceleração oficialmente então, Mayra, em relação ao número de casos e número de óbitos. Isso, na descida do platô, como eles costumam falar. Agora, vamos ver se mantém. Tanto tempo nesse tal desse platô, Porque o platô não dava para comemorar a partir do momento em que você fica semana atrás de semana no platô, Porque significa, ok, não está aumentando, mas também não está diminuindo. Então agora acho que dá pra gente sinalizar ali uma comemoração de que pelo menos no estado de São Paulo temos uma situação melhor. É claro que no restante do Brasil, cada estado, cada município tem uma situação diferente, isso está influenciando na flexibilização em cada uma dessas regiões, mas aqui pro nosso lado de São Paulo, pelo menos dá pra gente ali começar a comemorar, Mayra? Com cautela. Só não pode se com cautela. Comemorar os dados, não sair pra aglomerar na praia, sem máscara, sem qualquer cuidado com o outro, aquilo que a gente todo dia repete por aqui, a gente vai continuar repetindo enquanto for necessário, Dá uma esperancinha, uma com luzinha certeza. no fim do túnel. Tá. Se tiver a vacina, então, aí, melhor ainda. É a notícia que a gente quer dar aqui com a vinheta de plantão e tudo, E quando chegar nessa fase verde, Mayra Isabel, o mais importante é exatamente isso, que a gente continue cumprindo as medidas de segurança. Eu fui num restaurante há umas 2 semanas, eu fiquei muito impressionado com a estrutura que alguns locais realmente estão montando, com o distanciamento das mesas, os garçons todos, bem trajados, não tem mais cardápio em papel, é tudo pelo seu próprio celular. Eles higienizaram toda a louça na minha frente. Então, realmente, assim, acho que as pessoas estão entendendo que estamos num momento muito complicado da pandemia e temos que fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, a gente vai avançar para a fase verde e aí sim, quando a vacina chegar, realmente a gente vai se livrar de vez da pandemia. Mas o importante é fazer a nossa parte. É isso. Eu ouvi uma frase muito boa do nosso colunista lá do Band News TV, de assuntos internacionais, o Jamil Chad, que acho que vale a reflexão pra gente aqui, pra quem tá ouvindo, acompanhando a gente aqui na segunda hora do Bastidores do Poder. A gente tem que decidir se a gente quer abrir bares ou se a gente quer abrir escolas, porque se o nosso comportamento na reabertura dos bares não for adequado, a gente estiver gerando aglomeração, a gente estiver gerando várias e várias possibilidades de se aumentar o contágio, como é que a gente vai querer reabrir escolas depois? E aí
do ponto de vista, é claro que para o comerciante, para o dono do estabelecimento, ele foi muito afetado pela pandemia. É muito importante para ele ter essa reabertura, para poder tentar reaver o quadro de funcionários que ele tinha. Muita gente perdeu o emprego nesse tempo de pandemia, mas também é muito importante a gente pensar do lado da educação. Os alunos não estão tendo igualdade de ensino na pandemia. Nem todo mundo tem um acesso a ferramentas digitais da mesma maneira nesse período de pandemia.